Olá, meu nome é Dilamene Avelar, é um prazer estar com vocês de novo. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão referente ao Salmo 133 do Velho Testamento. Só para lembrar, os Salmos de Davi, na verdade, os historiadores contam que só talvez uns 33 tenham sido escritos por ele, e que os demais não. Mas eles reuniram todos. O Salmo eram pequenas canções, tá? E outra coisa também que é bom lembrar, os hebreus, eles tinham uma característica muito interessante de rima, que é diferente da nossa, das nossas métricas, né? É bem diferente. Então, a gente ouve e fica meio que sem entender. Mas o Salmo 133, 133, é pequenininho, mas é de uma profundidade inesquecível. Então, vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso que, derramando sobre a cabeça, desce pela barba, a barba de Arão, e até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Terminou. Mas Dila, que salmo pequenininho, né? A gente está acostumado com o Salmo 91, que é muito grande, o Salmo 23, que é muito conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O 91 é aquele que clama ante um perigo, um inimigo eminente, né? Aquele que busca no Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. O Salmo 133 é um salmo para reflexão e para a gente notar o desejo do salmista nessa letra. Vou ler bem devagarzinho para a gente registrar melhor. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso que, derramado sobre a cabeça, desce pela barba e vai até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu cometi aqui um pequeno errinho aqui, ó. A barba de Arão, e desce até as suas vestes, tá? Então, vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre esse salmo. O quão agradável é quando os irmãos vivem em união. Então, se a gente remontar os nossos ensinamentos, nós vamos ver que tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que remontando ao tempo de Davi, vamos só situar essa situação aqui. Eram 12 tribos. Então, esse poema, ele está pensando nas 12 tribos, a união que tem que ter, 12 tribos. Esse óleo da unção, então quando eles iam nos templos, né, tinha unção e era natural que o óleo descesse, e eles tinham barba, a barba do tempo, a barba da sabedoria, né? E ele fala de Arão, e essa era como se isso escorrendo fosse nas vestes dele de sacerdote. Por que isso ocorria? Quando Moisés transformou alguns varões em sacerdote, o objetivo disso, né? O orvalho de Hermon, porque tem uma montanha, e essa montanha, quase sempre o pico dela tá
com uma névoa ou com uma pequena esqueci a palavra, é neve que nós neve. Então, essa umidade, ele diz aqui, ele fala, é como o orvalho de Hermon, que desce do monte. Então, essa condição da montanha, o que desce de lá da montanha? As pequenas nascentes. E essas nascentes vêm deixando o vale todo em condições de ter vida, de produzir. Então ele desce, isso desce de lá, né? Essa umidade, essa vida, essa água que vai trabalhar os vales e ali a agricultura, a vida e tudo mais, né? Ali o Senhor concede a bênção de vida para sempre. Aqui ele nos mostra que a espiritualidade superior, ela vem trazendo sobre as nossas cabeças os recursos espirituais que, quando nós acolhemos na nossa cabeça, nos nossos corações, nas nossas ações e palavras, é como a vida. Vim para que todos tenham vida e vida plena. Já nos disse Jesus que esse era o objetivo dele, né? Então, ali o Senhor concede a bênção de vida eterna. Ué, mas Dilo, como é que eu faço para conseguir a vida eterna, né? E aí tá aí os ensinamentos de Jesus, nos lembrando o tempo todo como que deve agir um bom cristão, né? E vencendo assim as suas dificuldades mais íntimas. Então, o propósito nosso, e que o Davi também ressaltou isso, lá atrás, né? Era a união, era isso que era agradável para Deus, ver seus filhos reunidos, ver a comunidade reunida. No nosso caso, a casa espírita reunida, unificada. E essa união, como que isso se dá? É através do amor, não tem outro jeito. Porque com a maior dificuldade, alguns irmãos, eles chegam na casa espírita e eles querem ser censor do outro. Ele não faz o serviço dele, ele quer tomar conta se o outro faz o serviço. Não, a casa espírita, ela é um hospital, ela é um colégio, né? E é ali a nossa família espiritual. Então nós vamos ter que conviver com aquela diversidade, aquela diferença, conviver. Nós não fomos lá para ditar regras, não. Nós fomos lá para desenvolver o talento de saber viver junto, porque sozinho nós não somos nada, gente. Sozinho nós não somos nada, mas com uma família tudo se dá. Então, gerando assim, quando o comportamento coletivo da casa espírita tem o mesmo fim. Qual o propósito que eu vou na casa espírita? Eu vou lá, eu aprendo. O que eu faço com aquele aprendizado? O que esse aprendizado eu trago para minha vida pessoal? Eu estou lá com a motivação de eu permanecer nesse núcleo? Isso são perguntas importantes. Eu vou lá porque é bom. Não, qualquer lugar é bom, o jardim é bom, a minha sala é boa. Não é esse o motivo que a gente vai na casa espírita, entendeu? Então, para que a gente possa ter boa compreensão, por isso que ele diz, quão agradável é a união entre os irmãos. Então, como que eu estou trabalhando nisso? Um dos trabalhos que a gente vai desenvolver muito na casa espírita são as nossas curas, são as nossas feridas, porque lá é o hospital, lá é o educandário, lá tem os recursos que eu vou utilizar se eu trouxer para o meu coração, e esses recursos vão me ajudar a me fazer o quê? O autoconhecimento, a autocura, a autotransformação.
Voltando, o nosso objetivo na casa espírita é de união, de respeito, de fraternidade. O respeito é a base, gente, qualquer relacionamento. Eu tenho que entender que o outro pensa diferente de mim e tenho que aceitar. Esse negócio de querer chegar na casa espírita e achar que a minha opinião é melhor, o que eu penso está mais certo, não. É um organismo coletivo. Você imagina a minha mão direita indo para um lado e a minha mão esquerda querendo ir para o outro. Não vai dar certo. Uma perna querendo ir para um lado, outra perna querendo ir para o outro. Não, nós temos que pensar na união. O que é melhor para quê? O que é melhor para essa situação? Não a minha opinião. E não querer mudar do outro. E aí a nossa realidade é querer ser feliz. Então, se eu busco e eu trabalho essa felicidade, ela é coletiva. Não tem jeito. Ela é coletiva. Paulo de Tarso, ele diz assim, orai uns pelos outros. Ele conclama que as criaturas orem umas pelas outras. Então você está numa comunidade, você está no centro espírita e você viu um irmão em necessidade, opa, gente, fulano está passando por isso, vamos nos unir, vamos estar junto, nem achar que o outro tem que fazer isso. Não, é todo mundo, é todo mundo. O meu sistema imunológico, quando eu tenho um problema, ele vai falar assim, ah, não, isso é lá com o coração, isso é lá com o joelho. Não, o sistema imunológico, aonde tiver um problema, no meu organismo ele vai estar atuando. É a mesma realidade. Por isso que ele fala que quão agradável e bela é a união entre os irmãos. Então, como eu demonstro essa união? Como eu demonstro a fraternidade? Como eu demonstro carinho pelos meus companheiros? Eles não vão adivinhar. Eu tenho que expressar, né? Só que isso tem que estar em ressonância com a lei de Deus. E o que diz Deus? Meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. É um processo. É um processo. Empatia é ver o outro numa situação difícil e ir ao encontro do outro. O outro não precisa te pedir ajuda, não. Ô, meu irmão, eu tô aqui, olha. Eu me lembro uma ocasião, em 1995, 96, não me lembro agora a data com precisão. Eu estava vendo um momento difícil. E um amigo meu me ligou e ele disse assim, ele me chamava de companheiro. Ô, companheiro, o que você está precisando eu não tenho também não, mas eu tô aqui, Um ano depois ele desencarnou e ficou para sempre isso, eu tô aqui. Essa atitude me ensinou uma coisa, que eu tô aqui. Então nós temos que fazer isso, né? E nós temos aqui na casa espírita, e é isso, por isso que ele exalta essa união entre os irmãos, 3 relacionamentos. Conosco, primeiro com Deus, nós e Deus, né? Depois conosco e com o próximo. São 3 relacionamentos que tem que ter equilíbrio, e esse é o objetivo nosso. Então, Deus, ele está o tempo todo, a paternidade dele, ele está cuidando do rebanho. Ele está cuidando do rebanho. E ele não espera que ninguém do rebanho queira ser lobo no meio de ovelhas. Ele não espera isso, ele espera que todo mundo seja ovelha, né? A liberdade, o respeito, a compreensão, que ninguém tem essa condição de ser censor do outro. Por que eu estou ali? O que eu posso fazer de melhor? O que eu devo fazer de melhor? O que eu posso acrescentar aqui? A gente é a igreja viva. Cristo habita em nós. Hein?
Então, essa igreja, igual aquela oração, Senhor, no silêncio dessa prece, venho te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Quero que as pessoas vejam em mim o Cristo que eu já trago no meu coração. Então, como eu mostro que eu tenho isso, esse Cristo no meu coração? São a minha atitude, as minhas palavras, as ações da minha vida. Eu tenho que dar sinal para o outro e para o céu, que eu estou nesse caminho. Eu tenho que ter ressonância com isso que eu digo que eu sou. Eu sou espírita. Então, como que a gente reconhece um espírita? Ele acredita em Deus, ele acredita em reencarnação. A base da doutrina é que, fora da caridade não tem salvação. O espírita, então, é uma pessoa que procura ser uma pessoa empática, boa, fraterna. Então, né? Só que quando ele diz quão bom isso tudo, porque vai gerar uma conexão espiritual, gente, conexão demanda responsabilidade, sintonia. Sintonia, hein? Você tem que ser coerente. Então, essa é a condição aqui nossa, né? Da união. Nós temos que nos identificar com Cristo. Se eu sou cristão, qual o exemplo que eu tive de Jesus? Dila, ele procedia assim, assim, assado. Então, se ele é o guia e modelo, quem eu tenho que seguir? Gente, nós somos espíritos. Então, Deus, Jesus e Kardec. E esse é meu guia, esse é o meu modelo, esse é o meu patamar, esse é o meu foco. Deus, Jesus e Kardec. Não está ressoando com isso? Gente, dois cegos que conduzem, um cego que conduz o outro, os dois vão cair no buraco, tá? Mas alerta, aquele que não une, separa. E aquele que separa não tem visto a mim. Então, nós temos que parar para pensar, analisar aqui, se a luz do conhecimento que nós trazemos não é trevas. Porque, às vezes, todo o conhecimento que eu estou usando, eu não estou usando para unir, para fazer um bom trabalho. Não. Eu estou usando aquilo como algo para ferir, para censurar, para perturbar e não para somar. Vê se a luz que há em ti não seja trevas. Porque às vezes pensa que tem luz e na verdade tem trevas. Porque tem gente que tem na boca fel, né, e maldição. Abre a boca só para coisa do mal. É sempre censura, é sempre crítica. A crítica é igual água fervendo numa planta. Tá vendo essa planta linda aí atrás? Joga água fervendo nela. Amanhã ela vai estar morta. Tem que saber como criticar, sabe por quê? Um incentivo faz muito. Uma crítica bem feita faz muito. Então, diante dos outros, elogie. Em particular, critique com amor. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, a oportunidade que nós temos de quando a gente visualiza um defeito, porque eu também tenho, olha só, 5 voltado para mim. Apontar um defeito, tem 5 dedinhos, tem 4 dedinhos voltados para mim. Quer dizer, eu tenho 4 outros defeitos. Então, é muito fácil. Então, a gente ficar sendo censor não é esse o objetivo. Para que a gente esteja canalizado, para que quando a gente entre na casa espírita, não seja procurando defeito, procurando erro, dificuldade, não. O que eu posso somar aqui? O que eu tenho de bom que eu posso trazer para essa casa? O que essa casa já me deu que eu posso retribuir isso? Às vezes a nossa colaboração, no silêncio da prece, se não for abrir a boca para somar no bem, silencia. Silencia. Vamos lembrar do Chico. Põe a aguinha, enche.
Então ele diz aqui, ó, a unção, a capacitação de Deus em cada pessoa, quando desce aquele óleo, quer dizer, quando vem da espiritualidade, os recursos espirituais. Lembra quando o André Luiz diz assim, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto? Ué, mas quais os sinais que eu dou para a espiritualidade, dizendo, olha, eu estou apta, eu estou de coração aberto, eu quero somar aqui, eu quero fazer diferença aqui. Querer que a minha opinião, o que eu penso, ninguém quer saber nada do que a gente pensa, não, gente. A gente está na casa espírita para somar, e quanto mais eu somo, mais se multiplica. A casa espírita está para eu acrescentar. Nós não fomos lá para dividir, né? E outra coisa, com o meu propósito espiritual, é meu aperfeiçoamento moral. Aí a gente vai cair lá na questão 886. Mas o que é caridade, Dila? Benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu entro na casa espírita trazendo benevolência no meu coração, indulgência e perdão, tudo fica mais fácil. Eu olho o outro com compaixão. Eu pensei errado também. Eu já pensei errado também. Ué, por que o outro não pode? Por quê? Não, pode sim. A gente está aqui trabalhando todo esse aspecto espiritual. Então, para que essa unção chegue, olha que coisa interessante que o padre Fábio de Mello disse. Adotar uma religião é uma antessala da conquista da religiosidade. Ué, religião e religiosidade não é a mesma coisa, não? Não. Religião é uma situação social. A religiosidade é quando eu absorvo esses ensinamentos e uso na prática. Ah, que diferença! Porque é muito fácil ser religioso de boca para fora. E a religiosidade não tem nada no coração. Não passa nem perto do coração. Então, seguir Jesus no modelo dele, ser guia, ele é o guia, ele é o modelo. E copiar isso significa pensar com amor, falar com amor, ver com amor, agir com amor e entender que da mesma forma que todos nós precisamos de perdão todos os dias, nós também temos que liberar perdão. Então, quando ele nos diz aqui da unção, da nossa responsabilidade diante da casa, da religião que a gente abraça, dá o testemunho disso. Não está ali, não é competir com o outro, que o outro faz, o que o outro deixou de fazer. Ele faz desse jeito, é assim que tem que ser feito. Não. Mas tem gente canhota e tem gente destra. Você vai exigir que ela seja destra porque você é destro? Não. Então a gente tem que aprender a trabalhar porque nós estamos numa família. Nós escolhemos essa família. Nós escolhemos estar nessa família. Escolhemos participar desses aprendizados. Então, que possamos acrescentar nos nossos corações e no coração do outro. Ao chegar na casa espírita, dá graça. Abre seu coração e pergunte-se: o que eu estou trazendo de bom hoje para minha casa? Eu estou trazendo flores ou estou trazendo espinho? O que eu represento para os meus irmãos? Eu me represento flores ou espinho para os meus irmãos? Qual a mensagem que eu transmito quando eu chego na casa? De uma pessoa intransigente, uma pessoa cobradora, uma censora dos outros ou aquele que quer acrescentar? Eu sei de uma experiência numa casa espírita que deve ter talvez uns 15, 20 anos, não me lembro direito, mas foi mandado que durante um mês as pessoas elegessem uma pessoa do grupo para ficar nas suas orações diárias.
intercessórias, né? Então, vamos dizer, o Edmar, meu marido, rezar para mim todos os dias, se a gente fosse da mesma casa. Eu rezar para uma outra pessoa da casa, entendeu? Era isso. Durante um mês foi feito esse trabalho. Toda a psicosfera do lugar mudou. Porque ao invés de buscar, como dizia a mãe, dois bicudos não se beija? Não. Confraternizar, unir. Porque é isso aqui. Esse é o objetivo. É a união, é a fraternidade. É a fraternidade. Por isso que ele, o tempo todo, ele vai dizer como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando você chega num lugar e vê ressonância em todos os corações, nós não estamos ali para mudar ninguém. O nosso motivo que estamos ali é nos tornarmos criaturas melhores. Então, quando eu me torno uma pessoa melhor, naturalmente eu vou me adequar ao lugar. Eu não estou lá para combater ninguém, eu estou lá para somar. É como um óleo precioso que derramando sobre a cabeça desce a barba de Arão, que vai nas suas vestes. Quer dizer, olha só, se o teu olho tiver luz, todo o teu corpo vai ter luz. A espiritualidade emanando esses recursos para que possa ter cada vez mais união, fraternidade, compaixão. Eu não preciso que o outro me fale o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. A lição nós já sabemos de cor, só nos resta fazer, diz a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta fazer. Então nós já sabemos. Mas qual é o objetivo mesmo? Amar, Dila. E então, legal. Qual é o objetivo na casa espírita? É amar. É olhar o irmão com compaixão, com caridade. É porque é assim que eu quero ser olhado. Entendeu? E aí ele diz, olha, é como o orvalho de Hermon, quer dizer, das montanhas sublimes, da espiritualidade superior. Vêm os recursos espirituais que caem naquele grupo, que caem naquela casa, que caem sobre aquelas pessoas e vão as envolvendo. Óleo, quando você passa o óleo, você fica todo macinho, brusuntadinho, igual dizia minha mãe. E ali, essa coisa boa, essa fraternidade, é isso que o Salmo está pedindo. Como é bom e agradável a união entre os irmãos. Então, que possamos trabalhar nos nossos corações essas questões. O que eu estou fazendo aqui? O que eu trago de positivo para cá? O que eu pego de positivo aqui para mim? Como eu chego aqui? Como eu saio daqui? Como eu estou olhando o meu irmão? Eu estou sendo um bom irmão para o meu irmão? Eu estou sendo aquela pessoa fraterna? Como eu me comporto? Eu estou somando ou eu estou dividindo? Eu sou flor ou eu sou espinho? A espiritualidade superior que trabalha nessa casa, quando ela me vê um instrumento aqui, que ela pode contar comigo para embelezar, para acrescentar nesse ambiente, ou ao entrar, ao gerar esse antagonismo em torno de mim. Nós temos que pensar nisso tudo para ser agradável a Deus, para receber da espiritualidade o que nós queremos, que é puro amor, pura compaixão, pura caridade. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Então, como que você conhece um espírita? Pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Então, eu não estou ali para mudar o meu irmão, eu estou ali para mudar minhas más inclinações. E à medida que eu substituo velhos hábitos por bons hábitos, eu mudo meu processo vibratório. E a espiritualidade vem me banhando com óleo de Arão.
Que Jesus nos abençoe, foi um prazer essa reflexão aí, pequenininha, e que a paz de nosso Senhor permaneça sempre conosco e que o meigo Francisco de Assis seja nos envolvendo sempre, pacificando os nossos corações. Até breve.